Olá, sou Elisângela Abad, facilitadora de consciência, e hoje eu vim trazer aqui para vocês uma consciência sobre o cérebro, o quanto de vibração a gente precisa ter aqui para o cérebro ter um bom funcionamento, já que sabemos que tudo é energia, frequência e vibração. Então, nosso cérebro ele precisa sim estar numa frequência correta para ter um funcionamento bacana. E eu vou trazer aqui também para vocês algumas consciências de que foi feita uma pesquisa junto a um neurocientista nos Estados Unidos comprovando a eficácia das barras de Axis, né? O quanto que as barras de Axis ajudam você a ter uma mente de alta performance, tá? Então, vou colocar o nome dele aqui para vocês. É Jeffrey Fannin. Ele é um neurocientista muito conceituado nos Estados Unidos, aonde ele mediu, né, toda a frequência vibracional do cérebro antes e depois das barras de Axis. E boa noite para vocês que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Então, olha só, o nosso cérebro ele funciona com várias frequências: delta, beta, teta, alfa, gama. E para ter esse bom funcionamento existem alguns motivos, né, para que isso tudo dê certo aqui dentro da nossa mente. Gente, tudo é vibração, tudo é frequência. E existem motivos, alguns hertz inclusive, para que você esteja realmente com uma mente legal. Uma mente muito agitada, uma mente muito preocupada, ela está fora da rota, né? Ela não está com um funcionamento bacana. E isso é medido, né, com elétrons, né? Fazem aí vários tipos de elétrons para poder determinar qual é a frequência que você está funcionando. No nosso dia a dia, por exemplo, nós conseguimos medir o quê? O batimento cardíaco, nós conseguimos medir a nossa pressão arterial. O nosso cérebro é um pouco mais difícil, né? Realmente teria que entrar aí nessas máquinas de eletroencefalograma, de ressonância, para poder determinar. E esse neurocientista ele fez exatamente isso por algum período e com várias pessoas esse estudo, né? Então, olha só. Com a aplicação de barras, percebe o quê? Que a mente ela desacelera, ela entra numa frequência mais harmônica. E no nosso dia a dia, a gente precisa sim de algumas frequências para estarem corretas aí de funcionamento. Então, olha só, o que são, na verdade, as ondas cerebrais, essa frequência? É quando você tem um pensamento, ele emana uma carga elétrica, né? Essa carga elétrica faz com que os neurônios se movimentem e se conectem através de sinapse. Uma mente que está aí muito turbulenta, provavelmente isso vai estar uma bagunça lá dentro, né? Sobrecarregada. Imagina uma casa onde você coloca vários eletrodomésticos em funcionamento de uma vez só. O que vai acontecer? Dá uma sobrecarga e uma pane elétrica. A nossa mente não é diferente. E como é que começa a ter essas panes? Ela vem em forma de dor, ela vem em forma de algum sentimento, né, uma emoção, porque está desajustado alguma coisa lá dentro. Então, gente, é necessário ter uma mente harmônica, tá? Eu vou falar um pouquinho das frequências da qual precisam funcionar. Frequência delta, por exemplo, ela funciona de meio a 4 Hz. A teta, de 4 a 8 Hz. Alfa, de 8 a 13 Hz. A beta, de 13 a 30 Hz. E a gama, na média, de 30, uns falam até 70, outros até 100 Hz.
E essas frequências nós temos ela dentro da nossa mente o tempo inteiro, né? São essas cinco frequências que funcionam em nós. Em algum momento, uma vai funcionar mais do que outra. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui. A frequência, como eu falei, ela é medida por impulsos elétricos. Cada impulso vai resultar nessa frequência que eu acabei de falar. Então, uma frequência alfa, por exemplo, ela é um estado de consciência mais relaxado, onde você tem as visualizações de imagens sensoriais. É a porta de comunicação entre o consciente e o inconsciente. Então, a gente chama realmente a porta de entrada de comunicação do nosso cérebro. A onda beta é um estado de pensamento que a gente considera ali meio normal, a sua consciência externa e um processo de pensamento. Então, quando você está pensando no seu natural, aquele pensamento que você age no raciocínio lógico, mais ou menos por aí, para vocês entenderem. Então, esse é o estado beta. O estado teta, ele vai lá no nosso inconsciente. É onde estão presentes os nossos sonhos. Quando você está sonhando aí à noite, representa o quê? Que está atingindo ondas teta, tá? Proporciona também experiência de meditação profunda e acontece a nossa ligação com o mundo espiritual. Então, as ondas teta, ela funciona maior parte do tempo na nossa cabeça, tá? Ondas delta representa a nossa mente inconsciente. Aquele estado de sono profundo é o sono reparador, a gente chama de sono REM, e uma espécie de radar de informações. Então, quando precisa captar alguma coisa, é essa onda delta que está emanando, né, essa busca e conecta através do pensamento. E a onda gama, gente, a onda gama, ela é envolvida na maior atividade mental. Ela processa todas as informações. Então, o tempo todo a gente está pensando, e essa onda a onda gama, ela está processando as informações. O pensamento ali, né, conectou um pensamento, emanou uma frequência, essa frequência começa a processar e é a onda gama que organiza tudo isso. Então, boa parte, e é uma forma mais acelerada de funcionamento, onde a gente atinge níveis espirituais muito profundos, na parte gama, na frequência gama, tá? Então, tudo na nossa cabeça é emanada por frequência. Cada pensamento emana uma corrente elétrica, se conecta nas sinapses e, de acordo com o que você está emanando ali, gera esses hertz, essa frequência em hertz. No mundo, tudo funciona dessa forma. Tudo tem uma frequência e uma vibração, né? As ondas do rádio, as ondas do Wi-Fi, as ondas do GPS, as ondas... Gente, nós temos as ondas, a frequência da luz, né? A velocidade da luz, tudo isso emana uma frequência. Boa noite, meninas, boa noite, boa noite. Fica aqui comigo que o assunto é muito importante. Eu estou falando sobre a frequência que o nosso cérebro funciona. E para ter um bom funcionamento, para ter uma mente de alta performance, eu preciso olhar, né, qual é a frequência que eu estou funcionando. E muitas das vezes eu estou funcionando fora realmente de rota. Eu estou funcionando em frequências, por exemplo, na hora de dormir, que eu deveria estar aqui procurando, né, desacelerar a mente, para poder sim ter um sono reparador, que seria as ondas delta. Eu, por exemplo, posso estar
numa onda gama muito acelerada. E isso vai fazer o quê? Eu posso até deitar e fechar os olhos e achar que estou dormindo, mas eu não descanso. Pera aí que tem um cachorro aqui, gente, que entrou dentro da minha sala. Pera aí. E brigando com meus gatos ainda para ajudar. Aqui em casa é um monte de bicho. Então, olha só, eu tenho que ter esse controle sobre a minha mente para que no momento de dormir eu vá dormir. No momento de concentração, de estar, por exemplo, me alimentando, eu tenho que estar num estado de presença. Olhar para aquilo e degustar de verdade. O que a gente tem feito muito, inclusive? Comendo, olhando o celular. O que eu faço com a minha mente? Eu trago uma certa aceleração. Augusto Cury fala muito sobre o quê? A síndrome do pensamento acelerado. Excesso de informações, excesso de luz, excesso de barulho, os ruídos mentais. Então, por exemplo, hoje em dia, temos muitas crianças com diagnóstico de TDAH. E boa parte dessas crianças não são no espectro de TDAH ou, né, qualquer tipo de hiperatividade. Não, essa criança ela só está tendo o quê? Muita frequência através do celular. Porque, gente, o computador, o celular, essas luzes, né, de LED, essas luzes mais fortes, elas emanam uma energia muito grande, uma frequência muito forte. E isso também faz com que o nosso cérebro funcione numa frequência mais acelerada. Então, boa parte dessas crianças, e isso inclusive feito através de pesquisa, né? Quando começam a trabalhar, desacelerar, tira o celular, né? As mamães que estão aqui ficam atentas, inclusive, com relação a seu filho, muito tempo no celular. Isso acelera demais a mente da criança. Aqueles desenhos, né, maravilhosos que a criança calma, que é uma beleza, só que aquilo faz uma aceleração mental muito grande. Aí ela fica calminha assistindo o desenho, a hora que sai do desenho fica mega acelerada, agitada e tudo mais, tá? Então existem várias frequências. O nosso pensamento, ele emana uma corrente elétrica e quando ele, né, porque o corpo emana uma corrente eletromagnética, elétrica do pensamento e magnética do coração, né, dos sentimentos e emoções. Então, quando isso se conecta, faz uma frequência muito grandiosa. Então, se, por exemplo, eu estiver triste, eu estou com um pensamento triste, o meu sentimento também é triste, a minha frequência é baixa. Eu tenho que ter um pensamento positivo, mas eu tenho que ter uma emoção positiva junto, né? Às vezes eu estou buscando aqui os mantras, que a gente até usa muito, fala bastante coisa bacana, ouve uma música bacana, mas o sentimento está de tristeza, o sentimento está de raiva, de ódio. Então essa frequência aqui ela está desajustada e com certeza está rodando numa frequência interna muito fora da frequência que deveria funcionar de verdade. Então, por exemplo, se você está buscando atingir... gente, a gente fala tanto do mundo espiritual, né? Eu quero me conectar com o mundo espiritual, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu tenho que entrar nessa frequência. Qual que é a frequência? Eu tenho que desacelerar minha mente, entrar num estado meditatório, para que aquela conversa interna, inclusive, ela silencie, para que eu consiga ouvir, né, o que o universo está emanando, o que Deus tem para mim de verdade. Então, a frequência de Deus, a gente fala que ela é uma frequência alta, 1000 Hz, na média 963 Hz, né, 963 Hz. É uma frequência muito alta, uma frequência de iluminação, por exemplo. Eu tenho que estar rodando aqui em muita gratidão. Meus pensamentos e os meus sentimentos aqui tem que estar de muita paz, de muita alegria, de muita harmonia,
para que eu comece a entrar nesse estágio da iluminação, né, da conexão com Deus, dessa frequência de Deus. Então percebe que a gente tem que realmente mudar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e os nossos comportamentos, porque para isso eu conecte com aquilo que eu estou buscando. Então, por exemplo, um corpo, quando está com uma frequência baixa, a tendência dele é adoecer. Pessoas que estavam com a frequência baixa pegaram Covid. E assim, pessoas que aparentemente estavam bem, né? Não estavam doentes, não só aquelas que tinham comorbidades, mas as pessoas que realmente estavam até bem aos nossos olhos, mas dentro estava emanando uma frequência baixa. Em algum momento ali ela estava rodando, ou talvez na tristeza, no desânimo, algum movimento, muita preocupação, muita coisa ali que estava roubando a energia e a frequência cai. Então, gente, o cérebro, ele aliás, o corpo humano, né, o ser humano como um todo, é uma máquina incrível. E para funcionar, todas as engrenagens, elas precisam estar bem. Então, para o despertar, vamos começar aqui da espiritualidade, 963 Hz. Até no YouTube, se você for procurar, tem várias músicas, né? Que é onde você desacelera a sua mente, aquele ritmo mais tranquilo. Gente, cada frequência equivale também a uma nota musical, né? Então, olha só, 396 Hz é o Dó, 417 é o Ré, 528 é o Mi, 639 é o Fá, 741 é o Sol, 852 é o Lá. E aqui a gente chama que são as frequências de cura. Quando você está trabalhando aí algum momento para elevar essa frequência sua, para se curar de alguma coisa, de alguma doença, de alguma emoção profunda. Então, quando você começa a achar essas frequências, você começa a elevar, você tem a cura. Porque o som, ele emite uma vibração. Por isso que é legal, quando você não está bem, ouvir uma música bacana. Porque o som, ele tem esse poder de trabalhar a sua frequência, percebe? Se vocês tiverem alguma dúvida, aí pode mandar aqui para mim alguma pergunta também, tá? Então, gente, o cérebro, ele precisa funcionar numa totalidade. Frequências de cura. Frequências de cura. Harmonia total. Então, quando você passa a trabalhar a gratidão, quando você passa a trabalhar o amor, quando você passa a trabalhar a alegria. Gente, se tem algo que realmente nos adoece, é a tristeza. Se você percebe, né, que tem algo rodando aí que não tá bacana, dá um jeito de ficar feliz. Dá um jeito. Eu brinco aqui muito, né, falo com as meninas, com as minhas alunas. Gente, entrou na tristeza, cata o cabo de vassoura e vai dançar. Coloca uma música animada, nada de sofrência, viu? Se você tá entrando nessas músicas de sofrência, que só fala de traição, que só fala de abandono, que só fala de chifre, que só fala... Nossa, gente, pelo amor, sai desse tipo de música. Esse tipo de frequência te leva para baixo. E aí você não sabe, mas eu fico feliz ouvindo essa música num churrasco. Ok, só que essa frequência está te puxando para baixo. E aí você não sabe o que está acontecendo com a sua vida. Sua vida está indo para o poço e você não percebe, tá? Uma outra frequência bacana para a gente ser trabalhado, a 528, que é uma frequência de abundância. Então, às vezes eu coloco bastante áudio aqui assim, né, ouvindo essas frequências. Abundância e frequência de Deus. Por quê? Quando eu estou colocando esse tipo de frequência, eu estou trabalhando as minhas células e moléculas. E eu estou trabalhando uma vibração de alegria, de harmonia. O dinheiro, ele segue o quê? A alegria. Ele segue uma frequência harmônica
de diversão. Quanto mais você estiver se divertindo, mais dinheiro está entrando na sua conta, tá bom? Eu preciso me acalmar, eu preciso de verdade, eu preciso silenciar minha mente. Eu vou ler um livro, eu preciso estudar, eu preciso me conectar com, sei lá, até mesmo com a palavra que a gente gosta de estudar, por exemplo, a Bíblia, né? Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a silenciar mais a minha mente. E aí, onde eu entro? Numa frequência de 432 Hz. Esse de 432, realmente ele desacelera a mente, acalma você e melhora o seu QI. Quando você observa assim, quando você está com a mente muito ocupada, muito cheia, muito preocupada, muito desesperada, muito, né? O que acontece com você? Você não consegue pensar algo, ou você não consegue ter uma ideia, ou você fala assim, nossa, eu tô muito esquecida. Na verdade, a mente não esquece nada, não perde nada. O que está acontecendo com ela é uma bagunça total, né? Várias frequências aí dentro que ela não consegue achar o que você está buscando. Aí o que acontece? Quando você passa a desacelerar a mente, você acalma tudo isso, ela sabe aonde buscar, o que você realmente está procurando, tá? Então, a síndrome do pensamento acelerado deixa você muito agitado e você não consegue achar o que você realmente precisa dentro da mente. Geralmente o que acontece? Você não consegue ter foco, você não consegue ter ali uma concentração verdadeira. Olha como que é legal isso. Então, eu desacelero a mente. Gente, desacelerar a mente é como tirar da gaveta um monte de coisa que você não vai usar mais, tá? Você começa a tirar um monte de lixo, um monte de bagunça, e aí você consegue ter espaço para colocar novas informações. E é aqui entra as barras de Axis, tá? Quando você recebe uma sessão de barra de Axis, ela trabalha na frequência vibracional das ondas cerebrais, ela faz você trabalhar na frequência certa para cada momento, né? Então, a hora de dormir, a hora de comer, você está em estado de presença, a hora de estudar, a hora de ter relacionamento, a hora de cuidar da criança, você começa a ficar mais presente com você mesma e com a situação. Por quê? Porque ela colocou você numa frequência correta de funcionamento. Tirou um monte de lixo, aí deu um delete de um monte de coisas que estavam utilizando sem necessidade, né? Igual o computador, quando você precisa fazer esqueci a palavra que eu acabei de fazer, uma formatação. Acabei de fazer no meu computador aqui esses dias. Então, quando você faz uma formatação, tira, né, um monte de coisa que realmente não vai usar mais, e aí passa a funcionar bacana. Porque aí abriu espaço para você colocar novos arquivos, para você colocar novas informações. O que você está procurando, acha com facilidade, percebe? Então, como pode melhorar ainda mais, gente? O que se requer para que eu entre numa frequência verdadeira de funcionamento? O que se requer para que a mente funcione na sua totalidade, sim, sendo uma mente de alta performance? A alta performance, gente, ela é uma mente completa. E nós nos conectamos com tudo que é desse universo a partir do momento que a gente está harmônico com tudo e com todos, recebendo de tudo, de todos, tá? Então é necessário trabalhar isso. Então, quanto mais você tiver numa frequência elevada, menos problema de saúde você vai ter, tá? Para quem não conhece, tem a tabelinha dos Hertz, isso vocês podem achar no Google, inclusive, tá? O mapa da consciência.
Então, quer saber como é que você pode melhorar tudo isso? Melhore os seus comportamentos, os seus sentimentos e as suas emoções. Olha só, gente, se você é um ser que vive na vergonha, que vive no vitimismo, a frequência é muito baixa. É lá nos 20, 30 Hz. Entende? Muito, muito baixa. Quando você tá aí, ó, com medo, ansiedade, medo, 100 Hz. Para você começar a ficar legal, né? Começar a subir os degraus aí, é a partir, gente, dos 200, quando você tá entrando no nível de coragem. Então, a minha mente, ela começa a se estabilizar. Eu começo a governar sobre todas as coisas. Eu me coloco em prioridade. Eu sei dizer não quando precisa dizer não. Eu começo a entrar numa harmonia comigo mesma. Esse nível de coragem te faz acordar e ir para o próximo passo. Sim, como seres humanos que somos, tem dia que a gente não tá legal. E é olhar para isso. Porque uma frequência, ela pode baixar rápido, ou ela pode ter uma frequência que te leva a dias e dias. Então, por exemplo, se você vibrou uma raiva aí, sentiu raiva de alguém, por exemplo, isso reverbera dias, dias, dias e dias. Uma emoção, gente, para vocês terem ideia, uma emoção, ela é 5.000 vezes mais potente do que um pensamento. Então, se eu tô pensando, tenho um pensamento, nossa, fala assim, um pensamento positivo, acordo meu dia vibrando aí um pensamento positivo. E no meio do dia eu senti raiva. Eu perdi todo esse meu pensamento assim, ó, num piscar de olhos. E essa raiva, ela tá reverberando, né? Eu falo que nós ficamos igual uma vaca ruminando, que fica aquilo ali, né? Mastigando, mastigando, mastigando e não digere. É exatamente isso que acontece com a gente quando a gente passa por um sentimento assim, raiva, ódio. Nossa, gente, tem dia que você fala assim, eu hoje dá vontade de matar uns 3, 4. Como pode melhorar, né? Pode pôr nesse pensamento. Mas é exatamente isso. E foi comprovado pelo Instituto do Coração na Califórnia, né? Foi feito um estudo grandioso onde mostra o quanto os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos são muito potentes. Então, preciso trabalhar muito isso internamente, para que eu comece realmente a subir esses degraus dos hertz. E para ele descer 1 minuto, né? Às vezes eu tô aqui, acordo toda feliz, toda grata. Nossa, hoje o dia vai ser lindo, o sol tá maravilhoso, né? Ou a chuva, porque tudo é lindo nesse universo. E no meio do caminho acontece algo e aquilo me irrita muito. Aquela emoção desandou praticamente o meu dia. E aí é que eu preciso aprender, e eu vou ensinar algumas coisas aqui para vocês, algumas situações para subir esses degraus, para elevar essa frequência. Porque senão eu fico igual a vaca lá ruminando, eu fico o dia inteiro processando isso. Eu tenho que utilizar de mecanismos para sair disso rápido, tá bom? Eu tenho que usar de ferramentas. Então, por exemplo, se eu tô com algo que eu tô pensando muito ali e aquilo tá reverberando por muito tempo, nós temos uma frase poderosa, quem tem o curso de barras de Axis, que é: tudo é oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. Tudo é oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. Então eu tenho que começar a usar as ferramentas, inclusive, que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Quantos treinamentos, quantos cursos, quantas coisas você já ouviu para mudar o seu estado? E você não faz nada para mudar. Gente, eu tô falando não só de vocês, eu falo de mim também. Porque tem hora que a gente até esquece. Eu uso muita coisa, mas tem hora que esquece.
Ah, não estou conseguindo dormir, aquilo tá, né? Tem algum pensamento, alguma situação, porque o que acontece? É algo que durante o meu dia mexeu no meu psíquico e eu vou para a cama com aquilo. E aí, né, a frequência não está correta, não está ajustada para eu dormir. Aquilo fica reverberando. E quando é madrugada, 2, 3 horas da manhã, você é acordada pelo seu inconsciente. Tem pessoas que sim, a gente até fala, né? É Deus acordando para você orar, é Deus te chamando para ter um tete a tete ali com você. E eu acredito que seja isso mesmo, porque Deus está vendo a bagunça que está ali, e aí Ele fala, vem cá, vamos arrumar isso. E quando você começa a orar, você começa a perceber que isso vai dissipando. E aí você começa a se energizar, o seu inconsciente começa a te trazer coisas bem bacanas, talvez ali, né? Deus fala com você, não sei o que você recebe, cada um do seu jeito, mas é um momento que você acaba trabalhando o seu mental, né? O seu inconsciente, para poder voltar a dormir. E aí você volta e acaba dormindo bacana. Percebe isso? Tem gente que não consegue entender esse conflito mental, e eu já passei por isso, e aí fui e entrei tomar calmante, porque eu não conseguia dormir. A partir do momento que eu começo a entender a minha mente, a trabalhar a minha mente, eu organizo tudo isso e hoje eu durmo. Aqui em casa eles até falam assim, nossa, ela entra em stand-by. Gente, vai dando 10 horas, 10 e pouquinho, vocês até falam comigo, mas eu já não processo mais. Eu já estou, assim, ó, desconectando do planeta para realmente dormir. E eu durmo. Eu faço um sono maravilhoso, é muito raro eu acordar na madrugada. Durmo a noite toda, descansadíssima. Só que também eu tenho aí 5, 6 horas no máximo de sono. Então eu descobri o meu funcionamento. E tá tudo bem, tá ótimo. Entendeu? Porque tem gente que dorme 8 horas e acorda cansado, parece que o trator passou em cima. Então, aqui é que está o segredo. Você governa. Você pode dar um cala-boca para as vozes que está aqui falando. Então, tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Para que você silencie essas vozes aí que estão falando com você. E aí você já volta numa frequência bacana. Uma outra coisa, como que eu começo a aumentar, né? Você está falando que a minha frequência cai. E cai mesmo, e muito rápido. Então, como é que eu elevo a minha frequência? Meditação, gente, mas a meditação, ela é algo que é um treino, né? Você silencia a sua mente 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Você vai entrando num movimento aonde você começa a se conectar com você. O que é a meditação? Quando você se ouve, quando você para com tudo do externo e começa a se conectar e ouvir você. A oração também é muito bacana, porque também é um momento de conexão com a sua essência, né? Já falei de você aí pegar o cabo de vassoura e dançar, sai dançando, olha a chuva. Criança adora, né? Por exemplo, a gente estava no sítio esses dias e estava chovendo, a minha sobrinha, posso dançar na chuva? Gente, é alegria, né? Que delícia que é a criança dançando na chuva. Cantar, né? Mas eu tenho a voz horrorosa. Você está cantando para você. Quando você for cantar para fora, aí você treina, né? Mas é legal você, sim, começar a cantar. Bota um louvor, coloca uma música legal. Já falei, nada de sofrência. Coloca uma música legal e comece a cantar. Isso te traz uma energia, isso te traz aqui também uma frequência bem bacana. Músicas elevadíssimas, né? Que são os mantras com frequências. Olha lá no YouTube, tem um monte, né? Frequência da abundância, igual eu já passei para vocês, a frequência da cura, a frequência de Deus, frequência da prosperidade e abundância.
Não sei o que é que você está buscando. O principal é que você aprenda a silenciar a sua mente, para que ela trabalhe na frequência correta em cada momento, tá? Coisas que te façam rir. Eu, por exemplo, adoro assistir o Paulo Gustavo, então às vezes eu pego... Gente, eu já assisti não sei quantas vezes aquele Minha Mãe é uma Peça, tá? Não importa, eu quero dar risada. Tem tantos outros aí, né? Comédia que eu gosto de assistir para dar risada. Pego alguns TikTok para rir. Não vai perder a hora também no TikTok, né, gente? Mas você ter alguns momentos ali onde você tá rindo de verdade. Então, vai ter uma conversa com um bom amigo, vai dar risada. Sei lá, chama a pessoa para tomar um café e joga a conversa fora. Isso é muito bacana. Aumenta a sua frequência. O quanto você é grato, né? Então, a gratidão é outra coisa que eleva a nossa vida de um tanto. Seja grato por todas as coisas. Oi, Rê, boa noite, sua linda. Saudade, hein? Então, assim, quanto que você é grato por todas as coisas, por tudo que está te acontecendo. Mesmo que seja algo que você fala, isso não é legal, mas pergunta, como eu posso ser mais grato aqui? Porque ali, com certeza, tem um presente por detrás para você. Tem algo que você vai, com certeza, receber e entender daqui a pouco. Às vezes a gente reclama do momento ou do processo que está vivendo, mas daqui a pouquinho que passou, né, você fala, poxa vida, veio ali uma consciência, algo que me elevou, que me fez crescer, me fez ter um entendimento. E perceba que o caos, né, aquele caos que você julga, na verdade é a sua consciência expandindo para algo grandioso. Se você perceber o que realmente está criando através desse caos, tem um presentaço ali por detrás. Muito top, muito bacana. Então, contato com a natureza, isso é muito importante. Está chovendo aqui. Não sei se aí perto de vocês está chovendo, mas aqui tá uma chuva deliciosa, um ventinho super agradável. Percebendo, né, que as plantas ficam totalmente alegres e felizes e renovadas com essa chuva que vem. Ai, Rê, gratidão por te conhecer. A gente tem histórias, né? Muita coisa bacana se criou. Eu acho isso lindo, de verdade. Quanta coisa que da nossa conexão surgiu, né? Enfim, quanta coisa legal. A vida é movimento e criação. E as pessoas vêm sempre por contribuir na nossa vida. Isso é super importante. Sou grata também, viu? Aliás, tá na hora da gente bater um papo. Olha só, atividade física, gente. Atividade física. Eu me cobro bastante porque eu falo assim, né? Como pode melhorar? Um ser que indica para fazer atividade física e eu faço bem pouco. Tenho olhado muito para isso e estou perguntando por que é que eu estou procrastinando com a atividade física e não tenho vergonha de falar. Porque é algo que eu estou realmente olhando para mim e falando o que é que está te impedindo, qual é a consciência que está precisando cair aqui para você fazer o que tem que ser feito, né? Mas ok, tenho mudado a alimentação, tenho olhado para... Gente, eu tenho me cuidado bastante. Esse ano eu fiz muito check-up, tá? Então, assim, quer ter, né, uma vibração elevada, quer ter uma frequência boa, precisa olhar para a saúde. Tudo isso que eu estou falando é algo realmente para melhorar você em todas as áreas. Porque, olha só, sim, uma boa alimentação também traz uma frequência legal. Porque a gente tem comido, né, tanto, por exemplo, carboidrato, glúten, lactose, muita coisa transgênica, coisas pouquíssimos orgânicos, naturais e tudo mais. O que isso está fazendo? O nosso organismo ficando inflamado. Então eu sou aquela pessoa que assim, todo ano eu faço muito check-up. Eu tenho olhado muito para esse lado da saúde, então os meus exames têm estado muito bacana. Eu estou na fase aí, entrando da menopausa. Gente, isso mexe muito. Tem muita crença por detrás disso, sim. Vamos destruir, descriar
o que tem de crença com relação à menopausa, né? Ai, porque a menopausa envelhece, porque a menopausa dá dor, porque a menopausa dá isso, dá aquilo. Então eu tenho destruído e descriado muito nessa questão, justamente porque tem muita crença aí e não é real para o seu corpo. E então eu tenho olhado muito para isso o tempo todo. Hoje, inclusive, fui fazer exame de sangue, check-up do final do ano aí, tá? E olhando muito para essa questão da alimentação, né? Eu sou uma pessoa que amo lanche, amo pizza, mas sei que não é legal, que não faz bem para a saúde. Então, trabalhar isso, trabalhar essas questões, né? Atividade física tem me cobrado bastante. Mas já mudei muita coisa da alimentação. Meus filhos cobram muito de estar comendo mais regrado, eu estava comendo muito bagunçado, não estava comendo nos horários certos. Melhorei bastante esse lado também. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês é para melhorar a sua frequência, né? Tudo internamente, para que você funcione harmonicamente. Se tem algo que não está conectando com o universo, Deus não está mandando para você, você não está recebendo, é porque em algum lugar está faltando algo. Dá uma olhada para isso, começa a perguntar. O que se requer aqui? Qual é a consciência que eu deveria ter e eu não estou tendo? Qual é a clareza que eu preciso ter sobre essa situação? O que está certo sobre isso? Para que eu comece realmente a olhar para isso. Então, trabalhar várias questões do que eu já estou te falando, botar o pezão lá na terra, contato com a natureza. Nossa, eu fui para umas cachoeiras um tempo atrás aí, gente, que estou doida para voltar, um lugar lindo, maravilhoso. Então, isso renova as nossas energias, né? Fazer uma limpeza energética. Igual eu falei, as próprias barras de Axis, ela está trabalhando dentro da frequência vibracional das ondas cerebrais, organizando aí totalmente cada onda que precisa funcionar dentro do seu cérebro. Então, quando você recebe uma sessão de barras, você começa a ficar mais presente com você começa a ficar mais alegre, você se sente mais grato, você se sente mais em paz. Então, você está fazendo uma limpeza energética. Tem outros processos que eu faço, que é o facelift, que ele também te traz um empoderamento, um rejuvenescimento interno, trabalha essas suas células e moléculas, juvenesce todo o seu ser, né? É um processo corporal também que trabalha bastante aqui essa parte facial, né? Meditação, esse momento de você estar em meditação com você mesma. Gente, isso é incrível, incrível. Você abre um espaço. E cada vez que você abre um espaço, que na verdade não existe espaço nenhum, a gente está aqui falando de espaço, né? Entre eu e vocês não existe espaço nenhum, existe o que a gente chama de vácuo quântico. Então, sim, existe aqui uma vibração, uma energia, dupla fenda, tudo isso que é falado da energia. Então, existe sim algo entre nós. E eu preciso, inclusive, tomar muito cuidado com aquilo que nem é meu. Porque como nós somos muito psíquico, muito, né, sensitivos e por aí vai, 98% dos pensamentos que eu acho que são meus não são. Então presta atenção, 98% dos pensamentos que você tem durante o dia não são seus. Nossa mente tem uma média de 70 mil pensamentos por dia. Então imagina, dessa quantidade de pensamentos, você fala, nossa, mas eu só tenho 2% de pensamento meu? Sim. E aí, esses dias eu estava até falando com uma pessoa que ela estava falando exatamente sobre isso. Ela falou assim, ela não tinha essa consciência. Ela falou assim para mim, Li, cara, do nada me vem uma vontade de comer, e aí eu vou na geladeira e como isso e como aquilo, e aquilo não me satisfaz, mas é um negócio doido, assim, é a mesma coisa, eu acabei de comer e acabo tendo uma vontade doida de comer mais. Aí eu falei, verdade, esse desejo de comer é seu? Verdade, essa vontade de abrir a geladeira toda hora é sua? Ela falou, não. Eu falei, pois é. A gente
nós somos conectados por uma malha quântica no universo. Todos nós somos conectados. E de acordo com por isso que precisamos subir os hertz, ó. Quanto mais eu subir essa frequência vibracional, eu vou estar conectado com pensamentos mais elevados, né? Pensamentos riquíssimos, no sentido de ser abundantes e prósperos em todas as áreas. Quando eu estou com a vibração mais baixa, o que está acontecendo? Eu estou numa frequência conectada com pessoas que tá triste, que tá endividado, que tá chorando, que tá reclamando, que tá doente, que tá na ansiedade desesperadora. E aí o que acontece? Eu entro aonde? Numa frequência dessa energia aí, dessa galera, vamos falar assim. E aí dá essa vontade de comer que não é meu. Ou às vezes dá uma vontade de chorar, ou bate uma tristeza do nada. Então isso também não é meu. E aí bora lá. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Se não é meu, gente, devolvo para quem é. Devolvo lá para quem está emanando essa energia. Porque realmente eu estou conectado. E aí, o que eu tenho que fazer? Apertar o passo para subir nessa malha quântica, apertar o passo para subir esse degrau, porque senão sim, eu vou estar rodando em frequências que não são minhas, tá certo? Então olha só, quando você inclusive está com energia baixa, você começa a perceber muita dor no corpo, né? Você começa a se conectar com o mundo espiritual baixo. Então você começa, às vezes, nem é fome, é falta de apetite. Um sono, gente. Sabe aquele sono de grávida? Eu falo que quando eu estava grávida eu tinha um sono que não era meu, assim, eu queria dormir o tempo inteiro. Porque quando você está se conectando com energia baixa, você está com uma frequência baixa, você vai conectando com frequências baixas. E quanto mais baixo, mais você vai pegar o mundo espiritual baixo também, tá? Então aí vem o sono, um cansaço da morte, assim, né? Você fala, meu Deus, que cansaço é esse? E muita tristeza. Quando é o inverso, né? Nessa malha quântica, você sobe essa frequência, você inclusive vai se conectar com pessoas harmônicas, alegre, feliz, abundante, próspera. Gente, adoro, quero estar no meio do povo rico, né? Povo rico, adoro. Então, por quê? A gente começa a buscar um outro patamar de vida. Não dá para ficar perto de pessoas que só reclamam, não dá para ficar perto de pessoas que só tá na sofrência e não faz nada para mudar de vida. Gente, mudar de vida é fácil? Não, mas se eu ficar todo dia fazendo a mesma coisa, não tem mudança. Então, eu começo a estudar algo novo, eu começo a ver vídeo diferente, eu começo a me conectar com pessoas diferentes, a ouvir palestras, a estudar, sei lá. Isso mesmo, rica, milionária, gostosa, meu Deus, como pode melhorar ainda mais tudo isso? Corpinho que se requer para que a gente fique muito gostosa em 2024. Então, e muito rica, né, Rê? Muito rica. É subir essa frequência. Aí eu trouxe aqui, inclusive aqui da Bíblia, gente, os salmos mais conhecidos, que é para vocês praticarem. O Salmo 91, para afastar energias negativas, para subir essa frequência espiritual. Quando você está trabalhando o Salmo 91, você está aqui trabalhando nessa sua frequência. Quando você está trabalhando, por exemplo, o Salmo 23, você está trabalhando uma frequência de prosperidade. Você está, olha só, o Salmo 23 ele fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São os mantras, né? O Salmo 91 e o Salmo 23. Perdão, falei Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, olha só. Quando eu entro e eu começo a declarar, a minha mente começa a acreditar que nada vai me faltar. É um mantra que eu estou contando para minha mente e ela começa a acreditar. Ela fala, realmente, não vai faltar. Não vai faltar. E a mente vai acreditando, então essa frequência vai mudando. E o Salmo 35, que é
para realmente tirar aí os obsessores. Quando você está com energia muito baixa, quando você está numa frequência lá, né, de tristeza e tal, gente, é fato, os obsessores vêm, tá bom? E aí, como pode melhorar tudo isso? Como pode melhorar ainda mais? Eu quis trazer um pouco dessa consciência, mas para que você utilize das barras de Axis o máximo que você puder. Porque de todas essas técnicas, as barras é algo que, e nesses quase 5 anos que eu tô atuando com barras, é algo que eu vejo assim, ó, melhorar o emocional muito rápido. Eu mesma, né, tem dia que a gente não tá legal. Gente, eu dou um jeito de receber barras de Axis, porque é uma forma de eu melhorar isso aqui, essa caixa, porque realmente isso aqui não é legal. Tem dia que tá uma nhaca. Então, é uma das... E ó, meditação, sim, já trabalhei com... né, até trabalho com técnica de meditação. Enfim, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu dou um jeito de praticar menos atividade física ainda. Socorro, Deus, como pode melhorar. Mas as barras me faz me energizar mais rápido, me trazer alegria, me trazer a gratidão, porque tem dia que você tá pé da vida com algumas coisas, né? Tem dia que você olha o cartão de crédito e você fala, eu não gastei tudo isso, quando na verdade você gastou, sim. Enfim, são situações aí que a gente, né, olha e fala assim, poxa vida, eu não acredito que eu fiz essa besteira. Ok, como pode melhorar? Vamos pro próximo passo. É sobre isso. Então, bora lá. Meninas, vocês aqui, sei que vocês que estão aqui comigo são alunas de barras, são praticantes de barras, são entendedoras de barras. Mais pessoas, muito mais pessoas precisam saber disso de verdade. Eu não canso de falar, falo, todo ser humano precisava saber um pouquinho do que barras é na nossa vida. Barras é vida, repõe energia e ainda inspira a olhar mais possibilidades na vida. Exatamente isso, Rei. Quanto mais a gente organiza essa cachola, essa bagunça toda, mais possibilidades, mais oportunidades, mais conexões chegam até nós. Por quê? Porque você está realmente harmônico com o universo, funcionando mente, corpo e espírito. E o que mais precisa trabalhar dentro de nós é a parte mental, que é essa bagunça que a gente consegue fazer da mente. E aí esquece que a conexão do corpo é muito importante e não dá para deixar o lado espiritual de lado, né? Não dá. Nós somos os 3 em 1 e precisamos. E o espiritual vai conectar com a parte de cima, com o andar de cima. Tá bom, gente? Então, ó, gratidão para vocês que ficaram aqui até o final, para outras pessoas que já passaram por aqui. Grande beijo no coração e bora praticar barras de Axis, bora melhorar essa mente, bora ajustar as frequências e elevar os hertz, tá bom? Beijo, 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 beijo grande e ótima noite.